Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, passando para a gente iniciar aqui uma lei de extrema relevância para o seu conteúdo programático. Vamos conversar hoje a respeito da LCA, Lei de Crimes Ambientais. Essa lei está muito em alta porque aconteceram situações, né? Acontecem situações aí no nosso cotidiano, quase que sempre, Brumadinho, Vale, Mariana, né? Mancha de óleo. E aí, né, devido a todos esses acontecidos, nós temos aqui uma alta muito grande e o volume de questões a respeito da Lei de Crimes Ambientais, eles crescem à medida em que o tempo passa, beleza? Então, é uma lei muito importante, eu espero que você compreenda tudo a partir de agora. Aqui, para você que não me conhece, você está assistindo a primeira aula dessa vez, caso tenha alguma dúvida, você pode me chamar no @profaclismanealves e como eu já adiantei para você, trataremos da Lei 9.605 de 98, a LCA, porque nós somos íntimos, né? Somos íntimos, então trataremos logo aqui da LCA. Beleza? Show? Volta aqui comigo. E antes da gente trabalhar a lei propriamente dita, se você já é meu aluno antigo, você vai saber, se você não é, bem-vindo, né? Você vai saber agora. Eu gosto muito de tratar a respeito do fundamento constitucional para a existência dessa norma, beleza? Então aqui não vai ser diferente. A gente vai se reportar aqui a nossa lousinha digital e vamos conversar a respeito do artigo 225 da nossa Constituição Federal de 88, haja vista essa lei ser pós-Constituição, tá? Constituição cidadã, que assegura direitos para nós pessoas, né? Que reconhece o meio ambiente, beleza? E o que diz no artigo 225? Ó, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe-se ao poder público e à coletividade, então vamos marcar isso aqui, né? Impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então aqui a gente trabalha, pessoal, já até coloquei para ir adiantando, tá? Princípio da responsabilidade compartilhada, porque tanto é obrigação, é dever do poder público, quanto da coletividade, defender e preservar tanto para a geração presente, a sua geração, preservação do meio ambiente, como para a geração futura, né? Para que elas possam viver aí com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o que vem dizendo aqui no artigo 225 da Constituição, ok? Bom, o nosso país foi um dos últimos a reconhecer a importância, né, do meio ambiente. A gente tem muito desmatamento, tem muita coisa, né? Teve aí uma situação, teve situações anteriores que os países que já estão desenvolvidos acabaram, né, com muita coisa aqui do nosso mundo. E aí, quando chegou na nossa vez de acabar também, tiveram vários acordos, né? Essas coisas que você estuda em atualidades, você estuda essas coisas passadas também. E aí, acabou que a gente acabou reconhecendo tardiamente a importância do meio ambiente equilibrado para as nossas vidas, beleza? Para a gente poder avançar e conversar a respeito de outras situações do meio ambiente, eu vou voltar aqui com você no slide
e eu preciso que você compreenda que existem classificações de meio ambiente. Só para você compreender que o meio ambiente não é só aquilo que a gente costuma ver aqui nas cidades, tá bom? Então nós temos o meio ambiente natural, o artificial e o cultural. Temos outros? Sim, o que me interessa, esses 3 que você compreende, tá bom? Meio ambiente natural é aquele construído pelos recursos naturais e pela correlação recíproca de cada uma dessas relações aos demais. Meio ambiente natural, por exemplo, a Tailândia, né, que a gente costuma ver, aquele negócio bonito, né, aquelas coisas. Tudo natural, né? Meio ambiente artificial é aquele constituído ou alterado pelo ser humano. É constituído pelos edifícios e pelos equipamentos comunitários. Por exemplo, Dubai, aquela cidade que teve a última Copa, né? Que foi tudo criado pelas pessoas, né? Uma cidade bem ilusionista. E por último, meio ambiente cultural, que é o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico, científico e turístico, constituindo-se tanto de bens de natureza material quanto imaterial. Então é importante que você conheça essas 3 classificações de meio ambiente. Como eu disse, tem as demais, mas eu preciso que você se atenha a isso aqui, por exemplo, né? Por enquanto. E aí a gente vai passar e vai trabalhar, então, com esse parágrafo primeiro, ainda da nossa Constituição Federal, que vai imputar ao nosso poder público, ao nosso governo, aos nossos governantes, uma responsabilidade de preservação do meio ambiente. O que é que tem dizendo na Constituição? Para assegurar a efetividade desse direito, que direito? Esse direito aqui que a gente trabalhou, né? A preservação do meio ambiente. Incumbe ao poder público, parágrafo aqui embaixo, ó, inciso 6º, né? Inciso 7º, na verdade. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então essa daqui é uma responsabilidade de preservação que é imputada ao nosso poder público, tá bom? Para a gente ingressar finalmente na lei, na própria Constituição Federal também vem trazendo a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica por cometimento de crimes ambientais. Nós sabemos que em um delito há sujeitos ativos e sujeitos passivos, não é isso? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas será que a pessoa jurídica ela pode ser sujeito ativo de crime? Será que a pessoa jurídica ela pode cometer crime ambiental? A resposta está aqui comigo. Artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, sim, a pessoa jurídica ela pode e ela vai ser, em algumas situações, sujeito ativo dos crimes contra o meio ambiente, beleza? Vem aqui no quadro quantia, ó. E como eu disse, a gente vai trabalhar a respeito dos sujeitos ativos e sujeitos passivos, né? Quem é que pode ser sujeito ativo de crime ambiental, como a gente acabou de ler no artigo 225? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, seja PF ou seja PJ, vai poder cometer um crime contra o meio ambiente. Entretanto, o sujeito passivo sempre, toda vida será a coletividade, beleza? Quando eu estou tratando de um crime ambiental. Show de bola? Agora, será que uma PJ de direito público, ela pode cometer um crime ambiental? Sim, seja pessoa jurídica ou pessoa física. E na nossa lei de crimes ambientais e na nossa Constituição também não traz especificação de que tipo de pessoa jurídica. Então, sim, a pessoa jurídica, ela pode sim ser sujeito ativo de crimes ambientais. Pessoa jurídica de direito público também, tá certo? Exemplo, Petrobras, tá bom? Então, pronto. Acho que fica claro para você assim, né? Dito isso, voltamos para cá. Havia aqui, né, um mandado de criminalização nesse artigo 225, porque se está me dizendo que as pessoas jurídicas, elas podem ser sujeito ativo de crime, eu precisaria de alguma lei que criminalizasse isso, né? Surgiu, então, a nossa lei, que é uma norma de eficácia limitada, porque necessita de uma outra norma para dar fiel execução ao que está sendo dito aqui, e surge a nossa lei no ano de 98, tratando a respeito de crimes ambientais, beleza? Surge a lei e vamos tratar, então, das pessoas jurídicas, tá bom? A gente vai fazer uma sequência aqui de artigos que não é a mesma sequência que você vai ver no seu vade-mecum, tá bom? Mas é a sequência que eu acho mais interessante para que você compreenda as disposições da lei de crimes ambientais, tá certo? Então, vamos lá tratar da nossa pessoa jurídica. Ó, pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida
por decisão do seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Então, quando é que a pessoa jurídica ela vai poder ser responsabilizada? Quando houver uma infração cometida por decisão de seus representantes, até porque a pessoa jurídica não fala, né, querido? A pessoa jurídica é uma ficção jurídica. E aí, quando essa infração ela for cometida no interesse do benefício de sua entidade, tá certo? Se não tiver interesse, né, aí a pessoa jurídica ela não vai ser responsabilizada. Beleza? Show de bola? E aqui em cima, tá? As esferas, elas são independentes. A pessoa jurídica, ela pode ser responsabilizada de maneira administrativa, civil e penalmente. Beleza? Parágrafo único do artigo 3º. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, a pessoa que é representante da pessoa jurídica vai lá e comete essa infração em interesse ou benefício da entidade. As duas pessoas podem ser responsabilizadas, tanto a PJ quanto a PF, tranquilamente. Por quê? Com base no parágrafo único do artigo 3º. A responsabilidade da PJ não exclui a da pessoa física, autora, coautora ou partícipe do mesmo fato, tá? Artigo 2º, né? Inverti aqui, mas é porque fica mais fácil visualizar assim. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a esses cominadas. Então, aqui a gente está tratando dos sujeitos ativos, né? Quem são os sujeitos ativos? Quem, de qualquer modo, concorre para a prática de crime previsto nessa lei, vai incidir nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, a mesma disposição que você vai encontrar lá no nosso Código Penal. Bem como o diretor, o ADM, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, ou seja, por omissão, pode? Pode sim, tá? Quando podia agir para evitá-lo. Então, aqui, a pessoa física, ou pessoa jurídica, né? Nesse caso aqui, a pessoa física, pode cometer o crime de ambiental, mesmo que seja por omissão. Então, tanto por conduta ativa, tanto por ação, quanto por conduta omissiva, tá? Comissão e omissão, sem problema nenhum, beleza? Outra informação a respeito da nossa pessoa jurídica é essa daqui do artigo 4º, tá? Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Isso aqui é uma parada que você estuda lá no Direito Civil. Professora, não estudo Direito Civil, não cai no meu edital, não sou formada em Direito, nunca vi isso. Tudo bem, tranquilo. Só que eu vou ensinar para você agora. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo. Então, aqui a gente tem uma motivação, né? Só vai poder ser desconsiderada a pessoa jurídica quando a personalidade for obstáculo a quê? Ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Desconsiderar a pessoa jurídica é como se eu dissesse assim, olha, é o seguinte, a pessoa jurídica ela tem um patrimônio, certo? Certo. A pessoa física que é sócio, por exemplo, administrador, tem outro patrimônio, certo? Certo. Então, eu vou desconsiderar o patrimônio dessa pessoa jurídica, eu vou entrar no patrimônio dessa pessoa física para poder resolver a situação, tá bom? Então, vamos lá. Poderá ser desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Ok. Então, vamos avançar. E nós já vamos ler aqui um informativozinho bem tranquilo que vai tratar a respeito dessa questão da responsabilização da pessoa jurídica, tá? Informativo 556 do STJ. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome, conforme a orientação da primeira turma do STF, né? Com base no artigo. Enfim. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. Por quê? Porque antes havia essa necessidade. Só podia ser responsabilizada a pessoa jurídica se a pessoa física que estivesse agindo em nome dela também estivesse sendo responsabilizada. Hoje em dia, não há mais óbice em relação às responsabilizações individuais, tá certo? Autônomas. Por quê? Porque hoje a gente não se utiliza mais dessa teoria da dupla imputação, beleza? Então, diante dessa interpretação, o STJ modificou sua anterior orientação, de modo a entender que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. E aqui estão os precedentes, beleza? Importante que você saiba isso, tá? Não tem mais essa teoria da dupla imputação. A pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada de maneira independente, beleza? Vamos avançar? Professora, e quais são as penas da pessoa jurídica? Será que a pessoa jurídica ela pode ser presa? Pode?
Objetivo concursos. Pode ser preso? Como é que a gente prende o objetivo concurso? Dá? Dá não. Pessoa jurídica, como eu já disse, é uma ficção. Então vem aqui comigo que eu vou te apresentar, com base no artigo 21, as penas que podem ser aplicadas à pessoa jurídica, tá? Essa pessoa jurídica, ela pode ser passível de uma pena de multa, ela pode ser passível de uma pena restritiva de direitos, que a gente vai daqui a pouco ver quais são, e também ela pode prestar serviços à comunidade, tá bom? Como é, professora? Prestar serviço à comunidade. A pessoa jurídica, ela vai pegar uma vassoura e varrer o meio da rua, ela vai fazer a capinação do mato, vai pintar uma... Não, tá? A gente vai daqui a pouco ver. Tenha calma, não seja precoce não, tá bom? Então, essas aqui são as penas que podem ser aplicadas à pessoa jurídica, tá certo? Volta comigo aqui no quadro. Eu já vi com você o artigo 21 bem ali, então a gente vai pular esse artigo, né? Aqui, ó, que são das penas. Artigo 22, professora, a senhora pulou demais do artigo 4 para o artigo 23. Pois é, calma, tá bom? Vai dar tudo certo. Artigo 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são. Então, vamos trabalhar as penas restritivas de direitos. Algumas coisas, pessoal, dispensam explicação, tá? Tem coisas que eu preciso que você memorize, como é o caso dessa situação aqui que eu tô tratando agora com você. Precisa memorizar as penas, precisa memorizar quais são as PRDs, precisa memorizar quais são as modalidades de prestação de serviço à comunidade, tá bom? Ó, as penas restritivas de direitos são suspensão parcial, rapaz do céu, toda aula é a mesma confusão, eu e esse negócio. Vamos lá. Suspensão parcial ou total de atividades, como é que a prova vem dizendo? Suspensão só total, suspensão só parcial, suspensão por tempo indeterminado. É suspensão total ou parcial, tá, meu aluno? 2, interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade, ou ainda a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, tá certo? Por exemplo, proibição de participar de uma licitação ou algo dessa natureza, tá bom? Parágrafo 1º. A suspensão de atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Então, aqui a gente já tem uma razão para que haja, né, essa suspensão de atividades que está tratando aqui em cima, tá? Que pode ser parcial ou total. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação da disposição legal ou regulamentar. Então, tá funcionando sem a devida autorização, não tem o alvará, e aí? Aí pronto. Cometeu um crime, ainda não tem alvará. Interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade, de acordo com o parágrafo 2º. Beleza? Avançando, parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Então, está aqui o prazo para essa proibição de contratar com o poder público, de participar da licitação ou algo dessa natureza. Não pode exceder o prazo de 10 anos. Você sabe que prazo é de memorização obrigatória, tá certo? Se não souber o prazo, não vá para a prova, porque você vai sim, tá? Artigo 23 vai tratar a respeito da prestação de serviço à comunidade. Como eu disse, a pessoa jurídica ela não vai pegar a vassoura e sair capinando, tá certo? Quem faz isso é uma pessoa física. Pessoa jurídica ela pode fazer o quê? Como prestação de serviço à comunidade? Ela pode custear programas ou projetos ambientais, ela pode participar da execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos ou contribuição a entidades ambientais ou culturais. O que que cai muito? Manutenção de espaços públicos, tá? Sempre cai manutenção de espaços públicos e também cai execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Mas aqui embaixo cai demais, tá certo? Artigo 24 vai tratar a respeito da liquidação da pessoa jurídica. O que que acontece? Vem aqui comigo. Quando a pessoa jurídica, ela é criada necessariamente para a prática de crimes, né? Eu me junto aqui com o meu cameraman e digo assim, vamos criar uma PJ só para a gente praticar crime, só para a gente dar golpe? Vamos? Vamos. O que é que pode acontecer com essa pessoa jurídica caso a gente consiga criá-la, querido? Ó, ela vai ter a pena de morte da pessoa jurídica. A pena dela é a pena de morte. É o que a doutrina consignou chamar com pena de morte da pessoa jurídica. O que é essa pena de morte? Vai ter a liquidação, querido. Vai ter o encerramento, vai fechar as portas. Nunca mais essa empresa ela vai reabrir. Tá certo? Então, quando a PJ ela é criada exclusivamente para a prática de crimes, pode haver a pena de morte da PJ, que nesse caso é a liquidação, seu encerramento. Beleza? Vamos ler a letra de lei. Artigo 24. A PJ constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nessa lei, terá decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime, ou seja, ela vai perder, né? E como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional, beleza? Então, Silas, meu querido, se você estiver pensando em abrir uma pessoa jurídica,
Ande na linha, porque senão você oscila, tá certo? Vamos resolver algumas questõezinhas, pessoal. A gente terminou, tá? Essas aqui são as informações importantes que eu quero te passar. Muito importante, pessoa jurídica tem que saber para responder uma boa prova, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui nas nossas questões. De acordo com a Lei 9.605 de 98, analisar a sentença abaixo, né? E devia ser assim, analise a sentença abaixo, né? Para ficar mais bonitinho, mas vamos lá. As pessoas jurídicas poderão ser responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Certo ou errado? Certo. Tratei isso aqui com você, tá? As instâncias, elas são independentes. Eu posso ter a responsabilização em qualquer esfera, tá bom? Se essa primeira parte está correta, queridos, ó, até aqui, o que eu posso tirar? Eu posso tirar isso aqui. Posso tirar isso aqui? Não posso? Posso. 2. A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Exclui quer dizer que a pessoa física, autora, coautora, partícipe, ela não vai responder não na medida da sua culpabilidade? Claro que ela vai, tá, pessoal? Então não exclui, tá certo? Não exclui a responsabilidade da pessoa física, não tem, né? Mais nada disso. Então, se essa segunda tá errada, eu posso tirar essa? Posso tirar essa. O gabarito só pode ser C de cabra, né? Vamos ver a terceira. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Pode. Como eu já disse para você, essa questão de desconsideração da pessoa jurídica é quando, por exemplo, porque assim, tem muitas empresas que elas fazem isso, tá? Não estou falando de crimes ambientais, estou falando de empresas, né, no geral. Quando a gente estuda direito civil, o professor sempre enfatiza isso. Tem empresa que decreta falência, tá? Para não pagar suas contas, né? O que tá liso, o que, enfim, tá? Pode ser desconsiderado. Eu saio do patrimônio da pessoa jurídica e eu entro no patrimônio da pessoa física para poder ressarcir os bens, para poder pagar os credores, coisas dessa natureza, tá bom? Você já viu que pode haver essa possibilidade aqui na Lei de Crimes Ambientais. Beleza? Show, gabarito letra C. Vamos avançar. Questão de número 2. Uma mulher pertencente aos quadros de pessoa jurídica e veio a ser condenada por cometer crimes ambientais. Não entendi nada, né? Nos termos da Lei 9.605 de 98, a prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em quê, pessoal? Agora sim, vamos lá, a gente acabou de tratar sobre isso. Execução de obras e recuperação de rodovias. Rodovias não, tá, querido? Vamos bem aqui, voltar? Ó, peraí, volta bem aqui, tá? Execução de obras e recuperação de áreas degradadas, tá? Não é recuperação de rodovia, não, pelo amor de Deus. Custeio de programas sociais, pode ou não pode? Vamos voltar. Custeio de programas ou projetos ambientais. Estou tratando aqui de crimes contra o meio ambiente, tá bom? Não estou tratando de crimes, sei lá, contra, né, nada que não seja isso, tá certo? Manutenção de espaços públicos, sim ou não? Foi o que eu disse que cai, tá? Gabarito letra C. Gestão de estabelecimentos escolares, não tem nada a ver com o meio ambiente. E contribuição a entidades do terceiro setor também não tem nada a ver, ninguém fala nem de setores, né? Na responsabilização da PJ, tá? Questão de número 3. Considerando o que dispõe a Lei 9.605 de 98 em relação à responsabilidade penal da PJ, nas infrações penais contra o meio ambiente, é correto afirmar. 1. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o ADM, o membro do conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitar, correto, né? Um crime aqui omissivo, tá? Então aqui tá correto, posso tirar essa. Posso tirar o que mais? Posso tirar mais nenhuma, né? Vamos para 2, então. As pessoas jurídicas não poderão ser responsabilizadas administrativa e civilmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Mentira, né, pessoal? Se a situação ela ocorreu por decisão de seu representante legal ou contratual, ou por decisão do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da PJ, ela pode ser responsabilizada civil, administrativa e criminalmente, tá bom? Então, essa segunda tá incorreta, eu posso tirar essa daqui, não posso? Posso, tá? Vamos ver aqui se fica entre a A ou a C, né? 3. A responsabilidade da PJ não exclui a da pessoa física, autora, coautora ou partícipe do mesmo fato. Você sabe que isso aqui tá correto, né? Eu já posso afirmar aqui que o gabarito é A? Não posso, né? Então, aqui ainda tá entre A e C. E 4, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento, prejuízo causados à qualidade do meio ambiente. Correto, tá? Gabarito letra A de aprovado, que é o que você vai ser. 4ª questão. São penas restritivas de direitos da pessoa jurídica que pratica crime ambiental. Vamos lá ver quais são as PJs, né? Proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, suspensão parcial ou total de suas atividades. Certo ou errado isso aqui? Correto, tá?
Correto, tá? Gabarito letra A é sim uma pena que pode ser aplicada à pessoa jurídica. B, suspensão apenas parcial das atividades, foi o que eu disse para você, suspensão total ou parcial, tá? Não é apenas parcial. Proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Interdição permanente de estabelecimento ou obra de atividade. Não é temporária, não? É temporária, tá? A interdição é temporária, a gente viu até o motivo. D. Proibição, que não poderá exceder o prazo de 5 anos, de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade e suspensão parcial ou total das atividades, tá? Aqui tá errado, pessoal, tá? Essa questão aqui do prazo tá incorreta. E é interdição permanente de estabelecimento, obra ou atividade, suspensão parcial ou total de atividades. É suspensão temporária, tá certo? Então, isso aqui tá incorreto. Vamos para a nossa última questão do bloco. Uma pessoa jurídica constituída com o objetivo preponderante de ocultar a prática de crime ambiental terá decretado a sua liquidação forçada, correto, né? A pena de morte da PJ. Pena de morte. Pena de morte da PJ, tá bom? Não tem para pessoa física, mas para pessoa jurídica tem, tá certo? É isso, queridos, tá? Por hoje era isso que eu queria tratar com você. Por hoje não, né? Por agora, nesse bloco, tá certo? A gente volta daqui a pouco tratando mais um pouquinho de lei de crimes ambientais. Espero que você tenha compreendido. E a partir do próximo bloco a gente volta tratando a respeito das disposições gerais dessa lei, né? Já que nós já tratamos sobre a pessoa jurídica, que para mim é um capítulo muito importante aqui da história da lei de crimes ambientais. Beleza? Obrigada pela sua participação até aqui. Tamo junto, a gente se encontra na próxima, tá bom? Tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!